Está começando o programa Drone Rural, com atualizações semanais sobre o futuro no campo. E estes são os destaques desta edição. Qualidade de aplicação. Uso de papéis hidrossensíveis e software de análise para transformar a inspeção visual das gotas em indicadores mensuráveis de cobertura e uniformidade. Rastreabilidade operacional. Registros de voo, parâmetros, manutenção e ocorrências passam a funcionar como histórico técnico de cada operação agrícola. Colheita da segunda safra. O avanço da retirada do milho amplia a demanda por agilidade logística, inspeção das áreas e planejamento das próximas operações. Faixa efetiva de aplicação. Entenda por que a largura máxima informada pelo equipamento nem sempre representa a faixa que entrega a melhor uniformidade no campo. Análise digital de gotas amplia o controle da qualidade das aplicações com drones. A avaliação de uma pulverização não deve terminar quando o drone pousa. Cada vez mais operadores estão utilizando papéis hidrossensíveis distribuídos em diferentes pontos do talhão para verificar como as gotas realmente atingiram o alvo. Após a aplicação, os cartões podem ser digitalizados e analisados por softwares especializados. Esses processos permitem identificar as diferenças de cobertura, concentração das gotas e a uniformidade entre o centro e as extremidades da faixa. A Embrapa disponibiliza o programa Gotas, desenvolvido para analisar amostras de deposição em papéis sensíveis à água. Estudos da instituição também destacam que os cartões hidrossensíveis podem ser utilizados na calibração, validação da pulverização e capacitação das equipes. Na prática, o papel hidrossensível ajuda a responder perguntas muito importantes, como: a faixa utilizada está realmente uniforme? As gotas estão chegando à parte mais protegida da cultura? Existem regiões com baixa deposição de gotas? O vento lateral está deslocando a aplicação? A altura ou a velocidade precisam ser ajustadas ou não? O objetivo não é apenas produzir um cartão visualmente preenchido, é comprovar que a aplicação entregou uma distribuição compatível com o alvo e com o manejo que foi planejado. Rastreabilidade transforma os registros do drone em ferramentas de gestão. O histórico digital das operações está se tornando uma das principais ferramentas de profissionalização do mercado de drones agrícolas. Uma operação rastreável deve permitir a identificação do equipamento, do piloto, da área, do horário, dos parâmetros que foram utilizados e das condições encontradas no campo. Entre os principais registros, os mais importantes são mapa e arquivo da missão, data e horário da operação, área efetivamente trabalhada, altura e velocidade do voo, largura da faixa, vazão ou taxa de distribuição, volume utilizado, identificação do piloto, alertas e interrupções e também manutenções e substituição de componentes. A RBAC número 100 atualmente é referência da ANAC para os requisitos gerais aplicáveis às aeronaves não tripuladas de uso civil. Paralelamente, o Ministério da Agricultura informa que o registro é obrigatório para operadores aeroagrícolas que utilizam drones, incluindo produtores, empresas, cooperativas e também os prestadores de serviço. Mesmo quando um determinado documento não for obrigatório para uma operação específica, manter os registros organizados ajuda a investigar falhas, comprovar serviços, planejar manutenções e também comparar o desempenho das suas equipes. O relatório de voo deixa de ser apenas um arquivo gerado pelo equipamento e passa a funcionar como parte do prontuário técnico da sua operação. O avanço da colheita do milho aumenta a importância da logística e também da inspeção pós-operação. A retirada do milho, segundo a safra, avançou durante o início de julho nas principais regiões produtoras. Até o dia 4 de julho, a Conab indicava que aproximadamente 28,5% da área nacional de milho do inverno já havia sido colhida. O aumento do ritmo de colheita exige coordenação entre máquinas, caminhões, armazenagem e também equipes de campo. Os drones podem contribuir nesse período por meio de inspeção de acessos e estradas internas, identificação de áreas ainda não colhidas, localização de plantas acamadas, avaliação visual de perdas, registros de pontos com excesso de umidade,
levantamento das condições de solo e também planejamento das culturas de cobertura. O maior ganho não está somente em produzir uma imagem aérea. O valor realmente prevalece quando a informação é rapidamente entregue à equipe responsável pela colheita, pelo transporte ou pelo planejamento da própria operação. Baixa umidade e nevoeiro criam janelas operacionais opostas durante o inverno. O inverno brasileiro pode apresentar dois desafios diferentes no mesmo dia. Nas primeiras horas da manhã, a ocorrência de nevoeiro ou névoa úmida pode reduzir a visibilidade e deixar a umidade acumulada sobre o equipamento. Durante a tarde, o aumento da temperatura e a queda da umidade relativa podem elevar o risco de evaporação e deslocamento das gotas. O INMET informa que inversões térmicas durante o inverno favorecem a formação de nevoeiros nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Para julho de 2026, o Instituto também prevê temperaturas acima da média em grande parte do centro-oeste, sudeste, norte e nordeste. Isso significa que o melhor horário de operação não deve ser definido apenas por uma rotina fixa. A sua equipe, você operador, precisam acompanhar a visibilidade horizontal, presença de umidade nos componentes, temperatura, umidade relativa, direção e velocidade do vento, previsão de mudança das condições climáticas, situação do alvo no momento da operação e também, em algumas regiões, a manhã pode começar úmida demais e à tarde terminar seca demais. A janela correta pode estar em um período relativamente curto entre estas duas condições. A soja a R$ 132 a saca tem valorização, com o dólar ampliando a competitividade da soja brasileira e aquecendo a demanda no início de julho. O milho a R$ 64 a saca tem avanço da colheita, enquanto exportações e demanda interna ajudam a limitar quedas mais fortes. O boi gordo a R$ 324 arroba tem um indicador recuando nos primeiros dias do mês, apesar do bom desempenho nas exportações brasileiras de carne bovina. O café a R$ 1.712 a saca continua com volatilidade, enquanto o ritmo da colheita permaneceu abaixo do observado em anos anteriores. No sul, o prognóstico indica a possibilidade de chuva acima da média em grande parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além do sudeste do Paraná. Operadores devem acompanhar a passagem de novos sistemas frontais, a formação de nevoeiro durante a manhã e a possibilidade de vento após as mudanças de temperatura. No centro-oeste, o período seco continua predominando em grande parte de Mato Grosso e Goiás. As temperaturas previstas acima da média podem intensificar a queda de umidade relativa durante a tarde, reduzindo as janelas adequadas para a pulverização. No Mato Grosso do Sul, a passagem de eventual sistema frontal pode provocar mudanças rápidas na direção do vento e também da temperatura. No Sudeste, a tendência indica a temperatura acima da média em grande parte da região. O interior de São Paulo e de Minas Gerais poderá apresentar períodos prolongados de tempo seco e baixa umidade. Nas faixas litorâneas, nebulosidade baixa e nevoeiro podem limitar operações durante as primeiras horas do dia. No norte e nordeste, temperaturas acima da média são previstas para diversas áreas das duas regiões. No interior do Mato Piba, o período mais seco amplia as janelas para mapeamentos e levantamentos, mas exige atenção à umidade relativa e à suspensão de poeira. As chuvas tendem a permanecer mais concentradas no extremo norte e em áreas de faixa litorânea do Nordeste. Na agroagenda de hoje, dia 25 de julho de 2026, a Agro Academy Conference acontecerá junto à programação da Festa do Colono de Itajaí, em Santa Catarina, reunindo especialistas, empresas, autoridades e profissionais envolvidos com drones, operação e agricultura. Faixa nominal e faixa efetiva. Por que o maior número nem sempre entrega a melhor aplicação? A largura de faixa exibida no equipamento representa a distância programada entre as duas passadas
do drone. Mas isso não significa automaticamente que toda essa largura esteja recebendo a mesma quantidade de produto. A distribuição das gotas abaixo de um drone normalmente não forma um retângulo perfeitamente uniforme. Em muitos cenários, a deposição é maior na região central da passagem e diminui progressivamente em direção às extremidades. O perfil transversal pode apresentar um formato semelhante a uma curva. Maior deposição no centro, redução gradual nas laterais. Menor quantidade de gota nas bordas. Por esse motivo, duas passadas consecutivas precisam apresentar uma sobreposição adequada. A extremidade mais fraca da primeira passagem é complementada pela extremidade da passagem seguinte. Em relação a isso, há o impacto da sobreposição. Quando a distância entre as passadas é excessiva, surgem faixas com baixa deposição. Essas áreas podem aparecer posteriormente como linhas de falha no talhão, menor controle do alvo ou também diferenças visuais no desenvolvimento da cultura. Quando a distância é pequena demais, ocorre sobreposição excessiva. Nesse caso, algumas áreas recebem uma quantidade maior de produto, enquanto a capacidade operacional do drone diminui porque são necessárias mais passadas para cobrir o mesmo talhão. Portanto, existem dois riscos: pouca sobreposição, que são falhas e subdosagem entre as passadas, e sobreposição excessiva, concentração de produto, perda de rendimento e também aumento do custo operacional. Mas quando falamos de faixa nominal, a faixa nominal é o valor programado ou informado como capacidade potencial do equipamento. Ela pode servir como ponto inicial de configuração, mas não comprova a uniformidade da aplicação realizada. A faixa efetiva, essa sim, é a largura que nas condições reais de operação entrega uma distribuição aceitável após a sobreposição das passadas, sendo que ela pode variar conforme o modelo do drone, o sistema de pulverização que é utilizado, o tipo e o tamanho das gotas, a altura de voo, a velocidade com que se está aplicando, a arquitetura da cultura, seja milho, soja, direção do vento, velocidade do vento e também o produto e a característica da cauda. Para avaliar no campo, a melhor maneira de medir a faixa é posicionar os papéis hidrossensíveis transversalmente à rota do drone. Esses cartões devem alcançar uma distância superior à faixa em que você pretende avaliar. Depois dessa passagem, é possível comparar a deposição registrada em cada uma das posições. Esse teste deve observar comportamento do centro da faixa, a redução da deposição partindo do centro para as extremidades, influência do vento lateral, simulação da sobreposição entre as passadas, uniformidade do conjunto e a presença de pontos com excesso ou deficiência de gotas. Por fim, a recomendação técnica é de que a largura de faixa não deve ser definida apenas com base no maior valor aceito pelo equipamento. Ela precisa ser validada considerando o alvo, o produto, as condições meteorológicas e o resultado dos testes da deposição. Ficamos por aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe nos comentários o que você gostaria de ver no próximo episódio e compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo voo.